Boa noite. Jesus abençoe a reunião. Uma reunião tradicional da cidade. Uma casa muito especial para todos nós, porque podemos considerar uma casa máter do movimento espírita de Uberaba, a primeira casa, a casa de onde saiu inspiração para a organização dos demais grupos. E para a noite de hoje, a proposta é comentar alguma coisa. A gente diz alguma coisa porque o mar de informações que provém do texto que nós vamos explorar nessa noite é infinito. Então, o que a gente vai fazer é alguns comentários, não mais que isso, especificamente sobre a ovelha perdida, o que normalmente nós chamamos de parábola da ovelha perdida. Primeiramente, é necessário compreender que não tem nenhum dito de Jesus contido nos evangelhos desconectado, emancipado das demais revelações. Então, Allan Kardec nos trouxe de maneira muito didática, muito pedagógica, a lei divina revelada em 3 momentos. São as chamadas 3 revelações. A presença física de Jesus, e nós mencionamos como presença física porque Jesus está presente nas 3 revelações, fisicamente na segunda, que é aquela que resultou no Novo Testamento. Mas o trabalho literário de organização da experiência do Cristo no Novo Testamento não está desconectado e emancipado das outras 2 revelações. Então nós podemos analisar a mensagem do Cristo, as parábolas contadas pelo Cristo, as pregações de Jesus, as suas curas, os seus feitos, de uma maneira rasa, superficial ou com profundidade. E se for para promover uma análise com profundidade, é indispensável fazer esse alinhavo, esse crochêzinho, unindo as 2 pontas. O Velho Testamento, na primeira revelação de Deus aos homens, e todo o arcabouço literário que Allan Kardec inaugurou na terceira revelação, na forma de doutrina espírita. Então, esse alinhavo, essa maneira artesanal e muito tradicional entre os espíritos, principalmente Emmanuel, de conectar as 3 revelações, é o que vai conferir ao estudo do Evangelho uma profundidade maior. Então nós vamos estudar sim a ovelha perdida, mas também vamos estudar mais 2 livros. Vamos estudar o livro de Lucas, onde nós vamos encontrar essa parábola da maneira como eu quero abordá-la, mas também vamos estudar um livro do Velho Testamento e um livro da terceira revelação da doutrina espírita. Tá certo, gente? Bom, o primeiro livro a ser analisado, e é surpreendente porque é um livro pouco explorado no movimento espírita, ele já vai fazer a cama, sabe? A base, o alicerce, para qualquer reflexão sobre a parábola da ovelha perdida. É um livro profético, um livro de um profeta. Eu estou me referindo ao profeta Ezequiel. É necessário estudar o profeta Ezequiel, gente. É muito importante estudar os profetas, até porque eles aparecem nas outras revelações também, sobre novas formas, novos nomes, novas personalidades, mas são os mesmos cooperadores do Cristo desde o Velho Testamento, desde a lei mosaica. E o profeta Ezequiel é um desses cooperadores de Jesus. No capítulo 34 do livro de Ezequiel, ele dá voz à autoridade divina, que na terra é representada pelo governador do orbe. Eu estou falando de Jesus. Então ele dá voz à autoridade divina, ao gestor do planeta Terra,
que fala em nome de Deus. É importante a gente observar isso, porque quando nós nos aventuramos ao estudo do Velho Testamento, a gente sempre vai encontrar assim: Deus disse, falou o Altíssimo, falou o Senhor, é Deus, mas através do seu médium. Lá no capítulo 15 do livro A Gênesis, Allan Kardec diz: Jesus não poderia ser médium de maneira ordinária, comum, vulgar, como a gente emprega a palavra médium. Se fôssemos considerar Jesus médium, ele seria médium de Deus, porque nenhum outro espírito recorreria a Jesus como medianeiro. A hierarquia última é Cristo. Acima dele, na terra, só Deus. Então, quando a gente encontra no texto Deus falando através do profeta, quem é que fala? O seu representante maior na terra, o Cristo. E esse capítulo ele é muito peculiar, porque já é um capítulo que trata da metáfora do pastor e da ovelha, uma metáfora recorrente no Velho Testamento. Lá no versículo 11 do livro, capítulo 34 do livro de Ezequiel, nós encontramos o seguinte: com efeito, assim diz o Senhor, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dissiparam em dia de nuvem e escuridão. Então o texto começa fazendo menção ao esforço de um pastor em recolher as suas ovelhas em dias de nuvem e escuridão. Nós temos o sentido metafórico, simbólico, dias de nuvem e escuridão, e temos o sentido literal. O sentido literal ajuda a compreender melhor o sentido simbólico. Querem ver? Israel possui uma topografia muito acidentada. Então você em Israel ou se localiza no topo de um monte ou no fundo de um vale. Um dos dois. Ou você está ladeira acima, ou ladeira. A Uberaba é meio assim, né? Ou você está nos bairros ou na Avenida Leopoldino. Se está nos bairros, é as 7 colinas, né? Se está na Avenida Leopoldino, está no fundo do vale. Só que assim como Uberaba, Israel tinha um probleminha. Quase não chovia. Uberaba é assim. Mas quando chove, a água para em cima do morro, ela desce para os vales. Então as torrentes, aqui em Minas nós chamamos de toró, sabe? A água vem da mão. Perigo isso, Já tem umas notícias tristes às vezes de desencarnes assim, trágicos. A pessoa estava num requinho de água, num riachinho, de repente lá no alto da montanha choveu e a água veio e carregou a pessoa. Não é assim? A água de Uberaba desce com muita força para a Avenida Leopoldino de Oliveira e ela fica inundada. Então em Israel, quando chove, chove bem, chove bastante, e o fundo dos vales, a parte mais baixa, fica inundada. Então o pastor, ele tem que ter um cuidado, um zelo enorme com a ovelha. Ele fica de olho sempre no céu. Se é um dia de nuvem e escuridão, o que ele corre e faz? Recolhe a ovelha e sobe o morro. Isso é o sentido literal. Vamos para o sentido metafórico. O que é um dia de nuvem e escuridão? Vocês já viveram um dia de nuvem e escuridão? Quem aqui, levanta a mão, quem nunca viveu uma tempestade moral na vida? Todo mundo, né? Nos dias de nuvem e escuridão, nos dias em que ocorre a tempestade moral, o problema familiar, o problema profissional, o problema político,
A gente tem que estar no fundo do vale ou no topo da montanha? Onde é seguro ficar? Topo da montanha. Quando começa a ameaçar a chuva, o pessoal da Leopoldina de Oliveira faz o quê? Sobe para os bairros, como São Luís, Estados Unidos, não é? Em momentos de teste moral, a receita do profeta Ezequiel e da voz divina que fala através dele é uma só: elevar o padrão vibratório. Desespero, impaciência, isso tudo é ficar no fundo do vale, é baixar o padrão vibratório. Coloca lá, o vale do Rio Jordão, lá em Israel, fica uns 200 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém fica 700 metros acima. Então, subir para Jerusalém, né? Levar o padrão vibratório. É a primeira dica do profeta. Depois, Deus fala através de Ezequiel, dizendo assim: buscarei a ovelha que estiver perdida. Ezequiel. Vocês conhecem isso de algum lugar? Buscarei a ovelha que estiver perdida. Ezequiel viveu no ano 570, mais ou menos, antes de Cristo, na época do cativeiro da Babilônia. Ele viveu cerca de 600 anos antes de Jesus. 600 anos antes de Jesus, esse livro foi escrito. Já na fase em que a tradição oral hebraica estava virando livro, um pergaminho. Ele diz isso: buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, curarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. No meio de um rebanho todo, uma ovelha doente compromete a felicidade e o bem-estar de todo o rebanho. Porque num ambiente tão hostil quanto é o ambiente do Oriente Médio, né? Você tem que ir atrás de pasto, atrás de água. Não é que nem no Brasil que você encontra pasto e água em qualquer lugar. Você tem que deslocar o rebanho e obedecer aos movimentos sazonais. A estação do ano, a estação da chuva, a estação da seca, isso tudo determina a movimentação do rebanho. Se uma ovelha está machucada, se ela está fraturada, se ela está abatida, apática, o pastor não pode deixar ela para trás. Nós vamos ver aos pouquinhos, ao longo da palestra, aí, o valor de uma ovelha. Então ele tem que curar aquela primeiro, para depois se deslocar com o rebanho. Se toda ovelha que ficar doente e largar para trás e seguir com as outras, é um pouquinho, ele não tem mais rebanho. Não é? Então ele tem que curar, cuidar de uma, dar atenção para uma, para poder depois deslocar o rebanho. Mas o pulo do gato no livro de Ezequiel vem agora nesse finalzinho. Suscitarei para eles, para o povo, um pastor que os apacentará. Deus dizendo: eu daria ao povo um pastor que os apacentará. A saber, quem que é? O meu servo Davi. Ele os apacentará, ele lhes servirá de pastor. Aí não tem um problema em mim, porque Ezequiel escreve esse livro, ele dita esse livro, a psicofonia de Ezequiel, né? E os discípulos de Ezequiel anotando. Ele escreve esse livro 600 anos antes de Jesus. Só que o rei Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Na profecia ele está dizendo, Deus está dizendo através dele, que enviará Davi como pastor do povo. Enviará Davi como pastor do povo. Só que Davi tinha vivido 400 anos antes de Ezequiel.
400 anos depois, ele promete um pastor Davi que virá. Um rei Davi que virá. E aí? Davi já tinha vindo. Pergunta é: quem é esse Davi que o Ezequiel está prometendo? Quem? A escolha de Davi aqui como personagem não é fortuita. Ele está falando de ovelha, ele está falando de pastor. E Davi, antes de ser rei, antes de vencer Golias, antes de herdar a coroa de Saul, qual que era a profissão dele? É assistir as novelas da Record, gente. O movimento espírita precisa assistir a programação da TV Record para adquirir cultura bíblica. Porque nossos irmãos evangélicos têm uma cultura bíblica de dar inveja ao movimento espírita. Nós precisamos de cultura bíblica para entender melhor a literatura de Chico Xavier. Olha só, Davi era pastor de ovelhas, e depois vira rei. Então Davi era um rei pastor. E Ezequiel está prometendo a vinda do Messias, a vinda do Messias, do Salvador. As profecias de Ezequiel, o livro de Ezequiel, fazem parte de uma coletânea de livros proféticos que são proféticos e messiânicos. Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, são todos profetas que estão no cativeiro, ou às vésperas do cativeiro da Babilônia, anunciando a vinda de um libertador, de um salvador. E aqui Ezequiel dá a dica: o Salvador, o Messias, vai ser um rei pastor. Rei porque é rei de toda a humanidade, é o gestor do órgão, é o governador espiritual da terra. Pastor porque a relação desse rei com seus súditos é exatamente a mesma relação de um pastor com as suas ovelhas, de cuidado, de zelo, de carinho, de ternura, de providência. O rei Davi da profecia não é o rei Davi, pai de Salomão, filho de Jessé, não é? É o rei Davi da humanidade. A espiritualidade cuidou com tanto carinho dos detalhes da vinda de Jesus, porque se a gente fica surpreso com o zelo da Rede Globo na produção de Criança Esperança, vocês imaginem a logística para preparar a vinda de Jesus. Sabe aquele cuidado de contra-regra? Não esquecer do detalhe? O cuidado desses detalhes era tão grande que sabe onde Jesus reencarnou? Onde? Qual cidade? Belém. Quem é que vivia em Belém? Davi. Belém era conhecido como a cidade de Davi. Jesus nasce na cidade de Davi. E mais, José, pai de Jesus, era da linhagem, era da consanguinidade do rei Davi. Ele era descendente de Davi. Então todas essas conexões entre a figura de Jesus e Davi é para fazer referência à profissão de pastor. E o livro de Ezequiel encerra com uma frase linda, no capítulo 34: e vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso Deus. Então o pastor do universo vai confiar o rebanho terrestre a um pastor menor, a um co-criador. Deus é criador em última instância, é o Senhor do universo, mas tem os seus comissionados. Ele terceiriza o serviço. Está em moda esse negócio de terceirização. Ele terceiriza o serviço. E o pastor da humanidade terrestre é o rei Davi da humanidade toda. É o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo.
Como eu mencionei, um texto igual esse de Ezequiel, de natureza messiânica, anunciando a vida do Messias, é claro que ele vai aparecer com uma releitura, com uma reinterpretação no Novo Testamento. Todos os teólogos, aqueles maravilhosos galileus teólogos, Marcos era judeu, era de Jerusalém, mas Mateus, João e posteriormente os outros escritores, os 8 outros escritores, Lucas e Marcos, vão ter um cuidado especial em conectar o tempo inteiro as palavras e os feitos de Jesus aos livros das profecias messiânicas. Não é à toa, portanto, que essa menção ao Messias como pastor e à humanidade como ovelha vai aparecer já no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho. Mateus já coloca a parábolazinha da ovelha perdida lá, só que de uma maneira superficial. Por isso que não me importou tanto a ovelha perdida de Mateus, me interessava mais a ovelha perdida em Lucas. O porquê nós vamos começar a explicar agora. Para eu justificar o porquê que eu vou trabalhar com a ovelha perdida que aparece no Evangelho de Lucas, eu vou ter que falar um pouquinho do Evangelho de Lucas. Pode ser? Vamos lá? Tem um tempinho aí. O livro de Lucas é um livro posterior ao livro de Mateus. Primeira informação importante. O primeiro livro sobre a vida de Jesus foi o livro com as anotações de Levi, de Mateus. Lucas vem depois. E Lucas não conheceu Jesus fisicamente. E Lucas era grego. Então, de todos os evangelhos, e todos foram escritos em grego, o melhor grego era o Evangelho de Lucas. Para vocês entenderem isso, qual que é o melhor inglês? De um brasileiro que estudou inglês na cultura inglesa, no CCA, e depois vai escrever um livro em inglês? Ou de um britânico, nascido em Londres, que escreve um livro em inglês? Qual dos dois livros tem um inglês mais puro? Mais sofisticado? Não é? O que nasceu lá? Então, os outros falavam grego, mas um grego com sotaque, um grego carregado de hebraísmos, né? Eles eram judeus. Lucas não, ele era grego. Então, o melhor grego é o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Essa é a primeira informação importante. Mas tem um outro dado ainda mais curioso. É um livro com 24 capítulos, o livro de Lucas. Lembrando que essa divisão em capítulos é um negócio do século XV para cá. É pós-Gutenberg, pós-imprensa. Antes não tinha divisão em capítulo nem versículo, viu? Era tudo escrito direitinho. Mas aproveitando essa divisão em 24 capítulos, nós vamos usá-la para fazer um comentário importante sobre a maneira como esse livro foi estruturado, organizado. São 24 capítulos. O meio dele, o miolo do livro, fica entre o capítulo 9 e o capítulo 19. E esse capítulo, esse pedaço entre o capítulo 9 e 19, é uma narrativa muito específica sobre uma viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém. Então, 10 capítulos, né? Entre o 9 e o 19, o que conta o livro de Lucas? A história da viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém, para a Páscoa. E de lá ele já não sai, fisicamente. Lá ele já é crucificado. Antes do capítulo 9, o livro de Lucas fala do nascimento de Jesus. É o livro que mais fala do nascimento de Jesus. Por isso que é o Evangelho da Natividade. Fala de João Batista. Fala do recrutamento dos discípulos. Quando entra no capítulo 9, Jesus fala para os discípulos: quero ir para Jerusalém, nós vamos passar a Páscoa em Jerusalém. Aí do 9 ao 19 é a viagem. A pé, né? Levar a pé dá mais ou menos uns 10 dias. A pé. Acampava. Começa com Jesus pedindo para o João
ir lá na região da Samaria e pedir hospedagem. Ele teve que dormir no caminho. Aí os samaritanos não quiseram dar hospedagem. Aí ele disse que teve que atalhar os caminhos. Então, até o capítulo 19, é Jesus com os discípulos, 10 dias de caminhada. É claro que acontece muita coisa, né? Muita gente é curada, muito milagre acontece. Jesus conta muita história, muita parábola. Lá no capítulo 19, Jesus entra em Jericó, é a última cidade antes de Jerusalém. Lá encontra com Zaqueu, e dali em diante já é a narrativa que prepara a crucificação, a paixão. Mas entre o capítulo 9 e o 19 é que está o pulo do gato, a sacada. Os estudiosos descobriram uma coisa. Os pesquisadores de Bíblia, tem um século que eles estão pesquisando, e descobriram uma coisa. Entre o capítulo 9 e o 19 não foi Lucas que escreveu. Não foi Lucas que escreveu. Concluíram isso. Está dentro do livro de Lucas. Antes do capítulo 9 é Lucas. Depois do 19 é Lucas. Mas entre o 9 e o 19, aqueles 10 capítulos do miolo, não é Lucas. Olha por quê? É a maior concentração de parábolas de todo o Novo Testamento. E grego não tinha intimidade com parábola, com machal hebraico. Não tinha. Daquela maneira não. É o livro que mais conecta a vida de Jesus ao Velho Testamento. Mas de uma maneira tão sofisticada, tão brilhante, tão perfeita, que os especialistas do mundo inteiro concordaram unânimes em dizer uma coisa: o sujeito que escreveu esses 10 capítulos era um rabino, um mestre da lei, um doutor da lei. Ninguém mais no mundo entrelaçaria as parábolas e as conectaria ao Velho Testamento com tamanho brilhantismo. Só um mestre da lei, só um acadêmico de Jerusalém, um doutor. É a única coisa que eles sabiam. E sabiam mais uma coisa: não era um doutor, um mestre da lei como os demais. Porque o grego, entre o capítulo 10 e o 19, era tão bom quanto dos outros capítulos. Já sabemos duas coisas dele. Era um rabino que sabia grego também quanto qualquer grego. Portanto, é um rabino que nasceu onde? Na Grécia. Mas saber um grego, que você não consegue diferenciar a qualidade entre o capítulo 10 e o primeiro. O autor dos 10 capítulos do miolo, além de rabino, além de mestre da lei, de especialista no Velho Testamento, ele nasceu na Grécia também, igual Lucas. O grego dele é de nativo. Duas informações interessantes. Porque o nosso esforço aqui, né, uns minutinhos que eu falo, é descobrir quem que é esse autor. E descobrir quem é esse autor vai nos descortinar a parábola da ovelha perdida. É um rabino que nasceu na Grécia, porque falava grego de grego. Terceira informação: naquela época não era livro assim como a gente conhece. Tudo era escrito em pele de cabra, pergaminho. Tirava o couro da cabra, da ovelha, curtia, ia lixando aquilo até ficar fininho, como se fosse um papel, curtia mais um pouco, punha mais camadas, até virar uma película branquinha, pronta para você escrever nela. E depois, como é que guardava isso? Você tinha aquela tira, você enrolava as duas pontas da extremidade para o centro. Aí ficavam 2 rolinhos de um mesmo pergaminho. O que enrolou da direita para a esquerda e o que enrolou da esquerda para a direita. De modo que quando você pegava um pergaminho desse, você abria do centro para a extremidade. Então como é que começava a ler um livro?
do meio para a extremidade. A parábola da ovelha perdida aparece no capítulo 15, ou seja, no meiozinho do documento de Jerusalém, entre o capítulo 9 e o capítulo 19. Entre o capítulo 9 e o 19, o capítulo 15 fica no meio, bem no meio mesmo. Foi por acaso? O autor queria que a pessoa que pegasse o pergaminho, ao abrir, qual a primeira coisa que ele ia ver? A parábola da ovelha perdida. Entendeu? Pegava o pergaminho e abria. Primeira coisa que ele enxerga, a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida, ela na verdade não é uma parábola isolada, ela é a introdução de outra. Vamos lembrar quais são as três? No capítulo 15, começa no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A ovelha perdida, a dracma perdida, a moedinha perdida, e logo em seguida, que a gente chama de filho pródigo, né? Eu prefiro chamar de a parábola do pai amoroso. Então, é uma parábola só. Quando você analisa a parábola da ovelha perdida em hebraico ou em aramaico, mas principalmente aramaico, você descobre uma coisa curiosa. Ela é um poeminha, é um poema, é rimado, tem métrica. Olha que coisa linda. Jesus introduziu a parábola do filho pródigo com um poema, dois poeminhos, duas estrofes. Uma fala de uma ovelha que se perdeu e a outra estrofe fala de uma moeda que se perdeu. É rimado, gente, é rimado. E possivelmente, dadas as tradições do povo hebreu, possivelmente também foi cantado. Nada mais apropriado para uma letra musical do que a parábola da ovelha perdida. Então nós vamos analisar a parábola toda, que é chamada de Evangelhos in Evangelhos, o Evangelho dentro do Evangelho. Se todo o restante do livro se perdesse e sobrasse só essa parábola, só com ela a humanidade seria capaz de se guiar. Está zipado, sabe? Assim, concentrado. Todo o Evangelho está ali na introdução, a ovelha perdida e a dracma perdida, e logo em seguida a história do pai amoroso e do filho pródigo. Está tudo ali, concentrado. Três coisas. O autor do tal documento de Jerusalém, capítulo 9 até o 19, era grego, rabino, e possivelmente o primeiro contato dele com Jesus foi através do Evangelho de Mateus. E lá no Evangelho de Mateus, ele leu a história da ovelha perdida. E deve ter chorado que nem criança. Para ele colocar essa história no meio, é porque essa história mexeu profundamente com o coração dele. Essas informações já são o suficiente para a gente agora entrar na ovelha perdida. Vou ler a danadinha, né? Simples. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas no deserto, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida, até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre seus ombros e, após dirigir-se para a sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Primeira coisa, a parábola da ovelha perdida é o texto de Ezequiel contado por Jesus, não é? Mas tem uns detalhezinhos. Tem um autor chamado Kenneth Bailey, é um inglês, que ele queria compreender melhor as parábolas de Lucas. Um pesquisador queria entender as parábolas do livro de Lucas.
Aí ele pensou assim: eu vou lá para a Palestina, porque eu descobri que tem uns nômades, pastores de ovelha, criadores de cabra, que vivem no deserto da Síria e ao redor da Galiléia, do mesmo jeito que os pastores e criadores de cabra da época de Jesus. Inclusive, a língua deles, o árabe deles é muito próximo do aramaico. O árabe da Síria é bem parecido com a língua que Jesus falava. Eu vou para lá para conhecer melhor a vida deles e entender melhor as parábolas de Jesus. Porque o que caracteriza essas parábolas é o tempo inteiro Jesus associar conceitos divinos ao cotidiano daquelas pessoas. E ele vai. Ele foi para ficar 3 anos, ele ficou 30 anos morando no meio de beduínos para entender melhor como viviam os galileus da época de Jesus. Ele criou um afeto tão grande pela região. É claro que ele voltou para casa, né? Que ele, no livro dele, chama-se As Parábolas de Lucas, ele não fala os beduínos da Síria, ele fala os meus amigos. E os beduínos daquela região têm um hábito: todo dia à noite eles sentam em volta de uma fogueira para contar histórias, contar parábolas. Aí o Billy falava para eles assim: escuta, eu posso contar umas histórias para vocês também? Aí os beduínos: claro, pode contar. Sabe o que o Billy fazia? Contava para os beduínos as parábolas de Jesus. Contava para ver a reação. E ele escreve que quando ele contou a história da ovelha perdida para os beduínos, na hora que ele terminou a história, esses beduínos choravam, sem parar. O que vocês estão dizendo? Perdeu a ovelha, e choravam. Reencontrou a ovelha e choravam, mas ele achou aquilo curioso. Nossa, por que essa parábola tocou tão fundo no coração? E aí a gente fica imaginando a emoção que Jesus provocou na plateia quando contou essa história. Vamos detalhezinhos para a gente entender por que esse povo chorou, por que na época de Jesus, né, essa parábola ela bombou, ela estava lá no top hits, né? Todo mundo saiu contando um para o outro essa parábola. Vamos entender? Ó, primeiro, sem ovelhas, ninguém tinha posse própria sem ovelhas. Isso é impossível. O máximo de ovelhas que uma pessoa teria 5. E olha, uma pessoa que tivesse posse pessoal, 5 ovelhas, tá milionário na época. Ninguém tinha 100 ovelhas. Por que Jesus fala de 100 ovelhas? Numa aldeia não tinha 2 ovelhas, o outro tinha 3, o outro tinha 1 ovelha, muitos não tinham nenhuma. Mas juntando as ovelhinhas de todo mundo da aldeia, poderia chegar a 100. E aí um membro da aldeia era comissionado, ele não era um mercenário, ele não era remunerado para isso, ele era dono de ovelha também. Só que é um sujeito que tinha mais trato, tinha mais experiência para lidar com a ovelha. E ele era escolhido para cuidar da 100. Mas misturadas, ninguém sabia de quem era o quê. Em síntese, aquele rebanho pertencia a toda a aldeia. Toda a aldeia. E os filhotinhos que nascessem no rebanho pertenciam a comunidade inteira. Só que ele é quem ia cuidar das ovelhas. Levava para o deserto, subia a montanha, punha ela para pastar na relva, levava para beber água, porque a ovelha era totalmente dependente do pastor. Depois trazia de volta para a aldeia no final do dia, punha no aprisco, dependendo da ocasião. No verão, dormia com ela lá no pasto. Era o pastor dessas 100 ovelhas. Essas ovelhas pertenciam a toda a comunidade. Uma se desgarra, uma se perde.
De quem que é a ovelha que se perdeu? De quem que é? Da comunidade toda. Se ele voltar para a senha e a comunidade descobrir que está faltando uma ovelha, esse sujeito vai ter a honra dele manchada, porque alguém maledicente pode supor que ele fez o quê? Vendeu por fora e ficou com dinheiro. Então ele não pode deixar essa ovelha permanecer desgarrada. Ele tem que encontrar. Por isso que o detalhezinho na narrativa aqui, perdendo uma delas, ele a procurou até encontrar, fosse como fosse. Como é que ele encontra essa ovelha no meio do deserto? Porque deixou o rebanho no deserto e foi procurar. Então a ovelha perdida também estava no deserto. No deserto. Árido, perigoso, hostil. Ele tinha uns ajudantes, geralmente molecada, menino novo. Ó, pega as 99, leva de volta, porque agora eu sou mais experiente, sou mais velho, eu vou enfrentar o perigo do deserto para resgatar a ovelha. Então é um pastor experiente, veterano, sábio, hábil. Pegou o cajado, a funda dele, né, a tiradeira dele, para lutar contra lobos, e caiu no deserto atrás dela. Ele ia descobrir onde ela estava de duas maneiras. Se ela tivesse morta, ele ia encontrar os abutres em volta da carniça. Se um lobo atacou, ia encontrar a carcaça. Então o cheiro e os abutres do deserto revelariam onde estaria a carcaça. Ele ia voltar para a aldeia levando o quê? Carcaça, como prova de que ele não roubou a ovelha. Mas ele queria encontrar a viva. Como é que ele ia encontrar a ovelha viva? Como? O que a ovelha faz quando quer chamar a atenção e a proteção do seu pastor e do seu rebanho? Então, uma palavra bonita que aparece na Bíblia, né? A gente fala normalmente berrar, não é bem berrar, balir. O balito da ovelha é bonito isso, né? É o mé que a gente fala. Então, a carneirinho, a ovelha vai balir. E ela vai balindo, mé. E ele, muito experiente, vai tateando e procurando até que ele encontra a danadinha. Só que quando ele encontra a danadinha, ela baliu tanto, mas baliu tanto, que ela perdeu as forças. Aí ele encontra ela prostrada na areia, curvada. Ela não tem mais força para andar. O sofrimento dela, perdida, foi tanto que ela não tem força para caminhar. O que ele faz então? Põe ela no ombro. Chateado, né? Ter que carregar essa ovelha agora. Alegre. Primeira coisa, essa ovelha devia pesar uns 50 quilos. Na hora que Jesus falou o que o pastor fez, a plateia já sabia o que ele estava querendo dizer. Porque nenhum pastor humano conseguiria caminhar mais 5, 10 quilômetros às vezes, dependendo da distância que ele percorreu, com 50 quilos nas costas no meio do deserto. Na hora que Jesus disse o que o pastor fez, ele já tinha uma certeza. O pastor da história não é um ser humano comum. É um pastor diferente. Ele é sobre-humano. Ele é quase divino. E ele põe essa ovelha no ombro com alegria e carrega o fardo no ombro, o peso no ombro com alegria. E quando ele chega na aldeia, ele quer que todo mundo se alegre com ele, porque aquele rebanho não era só dele, aquela ovelha não era só dele, ela era membro de uma comunidade.
pertencer a uma comunidade. A alegria tem que ser: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Bom, por que era importante ler e analisar esses detalhes da história da ovelha perdida? Porque esses detalhes da história da ovelha perdida vai nos ajudar a descobrir quem é o autor do Evangelho de Lucas, da parte central do Evangelho de Lucas, através da terceira revelação. Sabe, pista de detetive? Esse livro aqui vai responder. Paulo e Estevão, a mais importante obra psicografada por Chico Xavier, a obra-prima de Emmanuel. Uma amiga minha, querida, Aina Pinheiro, uma vez foi um negócio impressionante. Ela tinha acabado de ler o livro, detalhe, ela é irmã de realidade, né, Freira? Ela acabou de ler o livro e falou assim: Paulo e Estevão, para mim, é o quinto evangelho. É o quinto evangelho. É a história de Jesus recontada através da vida de Paulo. E a gente vai ver o que é. Bom, vocês gravaram os detalhezinhos da história da ovelha perdida, gravaram? Que vai ser importante agora. Saulo, o rabino Saulo, havia perdido Abigail e decidido ir até Damasco para executar Ananias, o cristão que converteu a noiva Abigail em cristã. Eu não vou entrar em tantos detalhes, quem não leu o livro, olha lá, hein? Antes de voltar para o plano espiritual, lê Paulo e Estevão. Então nós estamos no episódio da perseguição a Ananias. Saulo, rabino, com seus guardas, indo até Damasco para prender e executar Ananias. A narrativa começa assim: ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço um tarsense, nasceu em Tarso. Onde é que ficava Tarso? Na Grécia. Nós já sabemos uma coisa sobre esse sujeito. Ele era grego. Saulo era grego. A língua materna dele era o hebraico, mas era uma língua mais litúrgica. A língua do povo dele ele usava mais aonde estudar e decodificar os símbolos do Velho Testamento. Mas a língua do dia a dia que ele falava desde criança, em Tarso, era grego. O moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Então, durante a viagem, no final da viagem, ele começou a lembrar da Abigail, lembrar do Estevão, lembrar da infância, lembrar de Gamaliel, lembrar da própria vida, cada detalhe. E o astral dele começou a cair. Ele começou a ficar melancólico. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Intimamente, o mundo íntimo de Paulo estava berrando, estava gemendo de dor moral. Por mais que os companheiros lhe chamassem atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se do solóquio sombrio. Olha lá, Paulo, bonito Damasco chegando, olha lá a muralha, todo mundo rindo, olha lá a cidade. E ele, triste, solóquio sombrio. Solóquio é conversa interior solitária, sombrio porque é cercado de amargor, de tristeza.
Eles mostravam a paisagem, mostravam e nada agradável. Vocês já viveram um dia assim? Que alguém falou, que legal esse programa na televisão, você não acha graça em nada? Já, gente. Embalde foi convidado à refeição, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso. Esperou que terminasse o leve repasto os companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Perdeu a fome. Chamava ele para comer, ele não queria. Não tinha vontade de comer. Nome disso é inapetência, falta de apetite. Tem inapetência física e a inapetência espiritual. O que acontece então a partir dali? Em dado instante, todavia, quando mal despertar das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Em dado momento, um espetáculo de luz. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após esforço mental persistente e doloroso. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia escaldante, caído no meio da areia. Um grego, judeu, deprimido, caído sobre a areia. Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Descia do céu ao seu encontro. Alguém que estava em região de conforto vai parar no meio do deserto por causa de mal. Quem que sairia numa situação de conforto e enfrentaria o perigo do deserto por amor? O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. Doutor de Tarso? Então ele era rabino, mestre da lei. Ele era um rabino grego, falava muito bem o grego, caído no meio do deserto, balindo emocionalmente as suas últimas forças, quando de repente chega o pastor, queria salvá-lo. Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Jesus, Yeshua, salvação, o Salvador, o bom pastor. A ovelha perdida é Paulo. E o autor do documento de Jerusalém, os capítulos entre o 9º e o 19º do Evangelho de Lucas, é Paulo de Tarso. A resposta quem dá é Chico Xavier Emmanuel, na obra Paulo Estevam. O que pesquisadores do mundo inteiro debatem, os espíritas que leram Paulo Estevam têm certeza. Não se convenceram? Paulo, convertido, vai para Damasco. De Damasco ele vai para a Síria. E quando ele resolve voltar, fica 5 anos na Síria, no oásis de Dan, com Acre e Prisca. Quando ele resolve voltar para Jerusalém, ele volta atravessando a Galileia, a pé, fugindo, né? Foge no cesto. Ele até fala, quero começar a minha nova vida no cesto, com Moisés. Então ele atravessa a Galileia. O que ele faz na Galileia? A pé? Depois de suaves recordações do local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar gloriosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré,
ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre a mensagem divina. Paulo queria escrever um evangelho. Ele foi para Galiléia fazer pesquisa de campo. Entrevistou paralítico, entrevistou leproso, conversou com os discípulos que ainda estavam lá, principalmente Levi, Mateus. Conheceu Madalena e vai a Dalmanuta, entrevista ela e vai anotando tudo em pergaminhos e guardando aqueles pergaminhos com a vida dele. Quando 30 anos depois ele é preso em Cesareia, ele já tinha décadas de anotações, de pesquisas feitas sobre a vida de Jesus, relatos que ele foi organizando, porque ele não só coletou, ele coordenou, ele organizou, e aí valeu a sabedoria de Rabino, porque ele foi organizando as coisas de maneira a tudo fazer sentido, tudo ser um alinhavo, uma costura. Dentre as histórias que ele coletou, estava a ovelha perdida, que foi com certeza a que mais mexeu com ele, porque ele era a própria ovelha no deserto de Damasco. Ele estava preso em Cesareia, porém ele não tinha terminado o trabalho. Ainda tinha uma entrevista que ele queria fazer com capricho, a entrevista com Maria. Então ele chama Lucas. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. Preso em Cesareia, ele chama Lucas, pega o material, pega os pergaminhos, entrega para Lucas e fala: termina. Lucas vai para Éfeso, morar com Maria e terminar o trabalho. Só que até chegar em Éfeso, Lucas vai acompanhando Paulo na sua prisão naval, porque Paulo é levado como prisioneiro de Cesareia até Roma, e de Roma ele não sai mais fisicamente, e Lucas acompanha. Em cada porto no Mediterrâneo que um navio para, vem aquele número de órfãos e viúvas beijarem a mão dele em gratidão. Quando chega em Éfeso, há um famoso encontro dele com Maria, e lá Lucas já fica para fazer o trabalho. Aliás, Lucas ainda vai para Roma, fica um tempo com Paulo em Roma, depois ele volta para Éfeso. Mas lá em Éfeso, ele fica tão comovido com o encontro de Paulo com Maria, que ele fala para Paulo o seguinte, ele diz assim: registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Ele fala para Paulo assim: naquelas anotações eu vou registrar também o quanto as pessoas te amaram e como você foi importante no cristianismo. Vocês foram, Paulo estremeceu, não? Estremeceu, de jeito nenhum, né? No meio das informações sobre Jesus, colocar informação sobre a minha figura miserável, tá vendo? Não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e guardem a sua misericórdia no momento justo. E Lucas fez isso. Ele descreveu
vocês. Então, Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, os 10 capítulos do meio são de autoria de Paulo, com destaque para a ovelha perdida. Em Atos dos Apóstolos, Lucas conta a história da verdadeira ovelha perdida. Como boa parte da humanidade não compreendeu o legado desse livro, a espiritualidade por misericórdia. Então vamos trocar em miúdos. Vamos detalhar melhor a história da ovelha perdida. E Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, publicou Paulo e Estevão. Então Paulo e Estevão é a história da salvação de toda a humanidade pelas mãos do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.